Existe uma força no universo financeiro que não dorme, não tira férias, não fica doente e não pede aumento. Ela trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, em silêncio absoluto. Ela não aparece nas notícias, não tem rosto, não tem nome famoso, e ainda assim, ela é responsável pela maior parte da riqueza acumulada por pessoas comuns ao longo da história. Charlie Munger passou décadas estudando essa força, respeitando-a e alocando capital de forma a deixar que ela fizesse a maior parte do trabalho pesado. E quando alguém perguntava qual era o segredo, a resposta dele sempre voltava para o mesmo ponto: paciência e matemática. Só isso, paciência e matemática. A maioria das pessoas que lê isso vai discordar. Vai dizer que não é tão simples. Vai buscar uma lista de exceções, uma razão pela qual aquilo funciona para os outros, mas não para ela. E é exatamente esse reflexo automático de complicar o simples que mantém 90% das pessoas longe da riqueza que poderiam construir. Não é falta de dinheiro, não é falta de inteligência, é falta de paciência para deixar a matemática trabalhar. Pense em uma semente de carvalho. Você a planta no chão, cobre com terra, rega uma vez e vai embora. Ela não precisa que você fique olhando, não precisa que você a encoraje. Não precisa que você explique para ela como crescer. O processo está embutido na própria estrutura da semente. Seu papel é não desenterrá-la. Esse é o papel do investidor racional segundo a filosofia de Munger. Plantar, cobrir, ir embora, não desenterrar. Agora, antes de ir mais fundo, é preciso desfazer 3 ilusões que são tão comuns que parecem verdades consolidadas. A primeira é a ilusão de que dobrar dinheiro exige talento especial. Não exige. Exige tempo e taxa de retorno. Existe uma regra matemática simples, que ficou conhecida como a regra dos 72, que qualquer pessoa pode usar para calcular quanto tempo seu dinheiro leva para dobrar. Você divide 72 pela taxa de juros anual do seu investimento, e o resultado é o número de anos necessários para o capital inicial se multiplicar por 2. Se a taxa for 12% ao ano, você divide 72 por 12 e obtém 6. 6 anos para dobrar. Se a taxa for 9% ao ano, você divide 72 por 9 e obtém 8. 8 anos. Se a taxa for 6%, 12 anos. Sem talento especial, sem contatos privilegiados, sem acesso a informações exclusivas. A segunda ilusão é a de que é preciso muito dinheiro para começar. Essa crença é talvez a mais paralisante de todas, porque ela soa como razoável. Parece lógico que quem tem mais para investir colhe mais. E é verdade que volumes maiores produzem resultados nominais maiores, mas a proporção é a mesma. Uma taxa de 12% ao ano sobre R$ 250 produz o mesmo efeito multiplicador que a mesma taxa sobre 250 mil. O tempo é o nivelador, e quem começa com pouco, mas começa cedo e permanece consistente, frequentemente termina com mais do que quem começou com muito, mas ficou parando e recomeçando. A terceira ilusão é a mais perigosa, a de que existe algum caminho mais rápido, que há alguma estratégia, algum ativo, algum método que vai fazer o dinheiro dobrar em semanas ou meses. Munger foi cirúrgico nesse ponto ao longo de toda a sua vida. Quando a promessa de retorno é extraordinária, o risco embutido é proporcional. Sempre, sem exceção. A lógica não permite que existam retornos altos e consistentes sem risco equivalente. E o risco alto, mais cedo ou mais tarde, cobra seu preço. A questão não é se vai cobrar, é quando. O que Munger representou no mundo dos investimentos não foi uma genialidade incompreensível. Foi algo muito mais útil e muito menos glamouroso. A capacidade de resistir à tentação de fazer coisas desnecessárias com o dinheiro, de sentar, esperar e deixar que os juros compostos fizessem o trabalho. E agora que você entende as 3 ilusões que bloqueiam a maioria das pessoas, a pergunta relevante não é mais se isso funciona. A pergunta é: por que tão poucas pessoas conseguem fazer? Existe um padrão de comportamento financeiro que se repete com uma regularidade assustadora. Uma pessoa começa a ganhar dinheiro, sente o impulso de fazer algo com ele, abre conta em uma corretora, compra um ativo,
Vê o preço subir um pouco, sente satisfação. Depois vê o preço cair, sente ansiedade. Lê uma notícia ruim, vende com prejuízo. Espera um tempo. Ouve falar de outro ativo que está subindo. Compra. O ciclo recomeça. Ao final de 5 anos, essa pessoa olha para o extrato e percebe que teria sido melhor se não tivesse feito absolutamente nada, além de deixar o dinheiro em um produto simples de renda fixa. Esse não é um caso isolado. É o comportamento médio. Os estudos sobre o comportamento real dos investidores de varejo mostram repetidamente que o retorno que as pessoas efetivamente capturam é significativamente menor do que o retorno dos próprios ativos que elas compraram. Por quê? Porque compram na alta e vendem na baixa, porque entram animadas e saem com medo, porque fazem movimento quando deveriam estar paradas e ficam paradas quando deveriam estar fazendo movimento. Imagine 2 vizinhos. O primeiro aplica R$ 3.000 por mês em um produto de renda fixa que paga 12% ao ano, ativa o débito automático na data que recebe o salário e literalmente não olha para o extrato ao longo de 12 meses. O segundo aplica os mesmos R$ 3.000, mas acompanha o mercado diariamente, muda de produto a cada 3 meses buscando algo melhor. Às vezes atrasa o aporte porque apareceu uma despesa, às vezes para completamente porque leu que o cenário econômico está difícil. Ao final de 10 anos, a diferença entre os dois não será pequena, será abismal. E não porque o segundo vizinho é menos inteligente. Muito pelo contrário, ele provavelmente é mais informado, mais curioso e mais ativo. O problema é exatamente esse, mais ativo. Há uma frase que sintetiza bem essa dinâmica, e ela está associada ao próprio ambiente de Berkshire Hathaway ao longo dos anos. A maioria dos investidores melhora seus resultados quando faz menos, não mais. Isso vai contra toda a intuição humana. Vai contra a lógica de esforço e recompensa que aprendemos desde criança. Mas é exatamente isso que a matemática dos juros compostos mostra quando você olha para os números sem romantismo. O comportamento mais comum não é o de ignorância sobre onde investir. A maioria das pessoas sabe que precisa investir, sabe que precisa ser consistente, sabe que precisa começar. O problema é o conjunto de desculpas que serve como escudo entre o conhecimento e a ação. Não sobra dinheiro este mês. O cenário está incerto. Vou esperar um momento melhor. Preciso estudar mais antes. E esse conjunto de desculpas se renova sozinho. Sempre há uma razão nova para adiar. O cenário nunca está perfeito. O momento ideal não existe. Existe apenas o momento presente e a decisão de agir ou não agir nele. Quem não começa hoje não vai começar amanhã por uma razão diferente. Vai adiar pelo mesmo conjunto de justificativas, com novos nomes e novas circunstâncias. E cada ano de adiamento não representa apenas um ano a menos de crescimento. Representa a perda do efeito multiplicador daquele ano sobre todos os anos seguintes. É um custo que se expande exponencialmente, não linearmente. A diferença entre quem constrói patrimônio e quem passa a vida inteira vivendo de salário em salário raramente está na renda, na inteligência ou na sorte. Está na capacidade de tomar uma decisão simples, repetidamente, sem precisar de motivação renovada a cada mês. Automatizar o que deveria ser automático. Tornar o investimento tão banal quanto pagar a conta de energia elétrica. Algo que acontece. Ponto. Para entender por que os juros compostos são tão poderosos, é preciso entender como o cérebro humano naturalmente falha em visualizá-los. Seres humanos foram calibrados pela evolução para pensar de forma linear. Se você trabalha o dobro, recebe o dobro. Se você come o dobro, fica o dobro mais pesado. Causa e efeito proporcionais. Mas os juros compostos não funcionam de forma linear. Eles funcionam de forma exponencial. E o cérebro humano é fundamentalmente ruim em intuir exponenciais. Veja um exemplo concreto. Se você tem R$ 10.000 aplicados a 12% ao ano, no primeiro ano você ganha R$ 1.200. Parece pouco. No segundo ano você já tem R$ 11.200 aplicados. Então você ganha R$ 1.344. No terceiro ano você tem R$ 12.544 aplicados.
e os juros chegam a R$ 1.505. Os números crescem, mas ainda parece lento. Você chega ao sexto ano com aproximadamente R$ 20.000. Seu dinheiro dobrou. Tudo bem, mas ainda parece modesto. Então, vem o detalhe que a maioria das pessoas não percebe. O segundo ciclo de duplicação é mais poderoso que o primeiro, e o terceiro é mais poderoso que o segundo. Se ao final dos 6 anos você tem R$ 20.000, em mais 6 anos você terá 40.000, em mais 6, 80.000, em mais 6, 160.000. Começou com 10.000. Em 24 anos, sem adicionar um centavo sequer, o capital chegaria próximo de R$ 160.000. E se você estivesse adicionando aportes mensais consistentes ao longo desse período, o número seria radicalmente diferente. Esse é o mecanismo que Charlie Munger chamava, com admiração genuína, de o oitavo maravilha do mundo, referenciando uma atribuição histórica a Einstein sobre os juros compostos. O poder não está no início do processo, está no final. E é exatamente por isso que a paciência não é apenas uma virtude no contexto dos investimentos. É o ingrediente técnico mais importante. Sem ela, você para o processo antes de chegar à parte em que ele realmente explode. O motivo pelo qual isso parece inofensivo no curto prazo é precisamente o que torna-o invisível para a maioria. Nos primeiros anos o crescimento é discreto. Não há drama, não há emoção. Não há nada que faça você se sentir especial por estar investindo. É justamente essa ausência de espetáculo que expulsa as pessoas do processo. Elas querem sentir que estão fazendo algo, querem o feedback emocional de ver acontecer. E os juros compostos não oferecem isso no início. Oferecem resultados notáveis somente para quem permanece tempo suficiente para vê-los. A matemática tem uma consequência brutal e inevitável. Cada ano que você retira dinheiro do processo, cada ano que você interrompe os aportes, cada vez que você vende um ativo para comprar outro numa troca desnecessária, você está reduzindo a base sobre a qual os juros futuros vão incidir. Você está literalmente podando o carvalho antes que ele cresça, e não apenas podando um galho. Quando você interrompe o efeito composto, você não perde apenas o rendimento daquele período. Você perde o rendimento sobre o rendimento de todos os períodos futuros que dependeriam daquele valor que saiu. É por isso que Munger era tão meticuloso na seleção inicial de ativos. Não porque ele precisava encontrar o melhor ativo do mundo, mas porque uma vez que ele encontrava algo sólido, ele não queria ter razão para sair. Cada saída é um custo. Cada realocação é uma fricção. A estratégia mais poderosa, quando a base está correta, é a inércia intencional. Ficar parado não porque você não está prestando atenção, mas porque você está atento o suficiente para reconhecer que o processo está funcionando e que a melhor ação é nenhuma ação. Há um aspecto da regra do 72 que merece atenção especial porque raramente é mencionado quando ela é ensinada de forma superficial. A regra funciona da mesma forma para o lado negativo. Se você tem dívidas que cobram 12% ao ano, elas dobram em 6 anos, exatamente como um investimento na mesma taxa duplicaria seus ganhos. Isso significa que manter dívidas caras, enquanto tenta construir patrimônio, é matematicamente equivalente a esvaziar a banheira com a torneira aberta. Você pode estar colocando dinheiro de um lado enquanto a dívida cresce na mesma velocidade ou em velocidade maior do outro lado. A primeira aplicação prática da matemática dos juros compostos, portanto, não é onde investir. É eliminar o que está trabalhando contra você antes de construir o que vai trabalhar a seu favor. Munger tinha uma clareza particular sobre o custo da estupidez financeira, que ele distinguia nitidamente da falta de conhecimento. Não saber é algo que pode ser corrigido com informação. Saber e agir de forma contrária ao que se sabe é outro nível de problema. Manter dívidas de cartão de crédito que cobram 12% ao mês, não 12% ao ano, enquanto se aplica em investimentos que rendem 12% ao ano, é um exemplo de comportamento que a informação disponível não está conseguindo corrigir. A matemática grita que isso é irracional, e ainda assim é um dos comportamentos mais comuns entre pessoas que declaram querer construir patrimônio.
Existe um conjunto de comportamentos que destrói patrimônio de forma silenciosa e sistemática, e o mais perverso deles é que cada um desses comportamentos vem disfarçado de racionalidade. A pessoa que os pratica não sente que está sabotando a própria construção financeira. Sente que está sendo prudente, responsável, bem informada. O primeiro comportamento é a paralisia por análise. Você acha que está sendo cuidadoso porque está estudando mais antes de agir. A verdade é que cada mês de estudo sem aporte é um mês sem juros compostos. Informação sem execução é apenas entretenimento intelectual. Munger era um leitor voraz, mas não para adiar decisões, para tomá-las com mais precisão. O estudo que não converge em ação dentro de um prazo razoável é procrastinação, com nome elegante. O segundo comportamento é a busca pelo momento perfeito. Você acha que está sendo estratégico ao esperar o cenário econômico melhorar, a taxa de juros cair, o dólar se estabilizar, as eleições passarem, a inflação ceder. A verdade é que sempre haverá um novo evento que justifique esperar mais. O mercado financeiro nunca estará calmo o suficiente para parecer o momento ideal de entrar. Quem espera o céu limpo para plantar frequentemente não planta nunca. O terceiro comportamento é a diversificação sem critério. Você acha que está sendo inteligente ao distribuir o dinheiro em 20 produtos diferentes. A verdade é que você está criando complexidade desnecessária que vai te forçar a tomar decisões constantemente, porque cada produto vai se comportar de maneira diferente em momentos diferentes. Munger tinha uma visão clara sobre diversificação excessiva. Ela é a admissão de que você não tem convicção suficiente em nenhuma escolha específica. Para quem está construindo patrimônio com consistência, especialmente no início, simplicidade e regularidade superam complexidade e variedade. O quarto comportamento é a substituição de investimentos sem razão técnica sólida. Você acha que está sendo dinâmico ao trocar um produto que está rendendo menos por outro que está rendendo mais agora. A verdade é que você quase sempre está comprando o ativo errado na hora errada. O produto que rendeu mais nos últimos 12 meses é frequentemente o que rendeu menos nos 12 seguintes. Perseguir retorno passado é uma das formas mais documentadas de destruir retorno futuro. O quinto comportamento é gastar os rendimentos antes que eles virem base de novos rendimentos. Você acha que merece aproveitar um pouco do que investiu porque se esforçou para acumular aquilo. A verdade é que retirar rendimentos antes que o processo tenha atingido maturidade é exatamente o equivalente a desenterrar a semente de carvalho para verificar se está crescendo. O processo não apenas para, ele recomeça do zero. O sexto comportamento é comparar o próprio progresso com o de outras pessoas em janelas de tempo curtas. Você acha que está perdendo porque seu vizinho triplicou o dinheiro em 6 meses em um ativo de risco elevado. A verdade é que você está comparando resultados de curto prazo em momentos de alta, sem ver o que aconteceu antes ou o que vai acontecer depois. Munger observou repetidamente que os investidores mais ricos de longo prazo raramente são os que tiveram os anos mais impressionantes, são os que não tiveram os anos mais desastrosos. O diagnóstico que emerge desses 6 comportamentos é claro e direto. A maior parte da destruição patrimonial não acontece por azar, por crises externas ou por má sorte. Acontece por ação desnecessária, pelo impulso humano de fazer alguma coisa quando a situação mais inteligente seria não fazer nada. O custo de não investir ou de investir de forma inconsistente raramente é percebido em tempo real. Ele só se torna visível em retrospecto, quando a pessoa olha para trás e faz a conta do que poderia ter sido. E nesse momento, o custo nunca é apenas financeiro. É temporal. É a tradução de anos de vida em números que ficaram menores do que deveriam ser. Considere 2 trajetórias reais e hipotéticas. A primeira pessoa começa a investir aos 25 anos. Ela aplica R$ 500 por mês em um produto de renda fixa que paga 12% ao ano. Ela ativa o débito automático e não toca no dinheiro por 30 anos. Quando chega aos 55 anos, ela não calculou o quanto teria. Mas segundo a matemática dos juros compostos sobre aportes mensais regulares nessa taxa,
ela estaria olhando para um patrimônio que supera R$ 1.800.000. A segunda pessoa também quer investir R$ 500 por mês, mas ela começa e para. Começa aos 25, investe por 3 anos, para porque apareceu uma viagem, uma reforma, uma emergência. Retoma aos 32, para de novo aos 35, retoma aos 40. Ao longo de 30 anos, ela efetivamente investiu por talvez 15 ou 16 anos, com os outros anos em branco. O patrimônio dela ao final do mesmo período seria uma fração do da primeira, não metade. Uma fração, porque os anos em branco não apenas não contribuíram, eles interromperam o efeito multiplicador sobre o que havia sido acumulado. O tempo perdido não pode ser comprado de volta. Essa é a única verdade que o dinheiro não resolve. Você pode aumentar os aportes, você pode buscar taxas maiores, mas você não pode recuperar os juros compostos que deixaram de incidir porque você ficou parado. Cada ano de adiamento é um custo que se expande, não que se soma. O custo real também tem uma dimensão de liberdade. Patrimônio acumulado com consistência cria optatividade, a capacidade de dizer não para uma situação que não te serve mais, de mudar de emprego sem desespero, de passar menos horas trabalhando porque o dinheiro trabalha em paralelo, de atravessar uma crise sem precisar vender ativos no pior momento. Essa liberdade não tem preço, mas tem prazo. Ela só existe para quem começou a construí-la cedo o suficiente. Quem ignora o processo não perde apenas dinheiro, perde décadas de acumulação gradual de liberdade. E quando essa percepção chega, geralmente chega tarde demais para fazer diferença significativa. Aos 50 anos, com dívidas e sem reservas, as opções são dramaticamente menores do que seriam com um patrimônio construído desde os 25. A solução não está em encontrar o investimento perfeito, está em começar onde se está, com o que se tem, e ser absolutamente consistente. A diferença entre quem constrói e quem não constrói não é de capital inicial, é de disciplina mantida ao longo do tempo. Existe um exercício mental simples que ajuda a tornar esse custo mais concreto e menos abstrato. Pegue qualquer quantia que você poderia estar investindo mensalmente, mas não está. R$ 200, 300, 500. Agora aplique a regra do 72 sobre uma taxa conservadora de 12% ao ano. Seu dinheiro dobra a cada 6 anos. Em 12 anos, você teria 4 vezes o capital acumulado. Em 18 anos, 8 vezes. Mas agora coloque o fator dos aportes mensais regulares, não apenas o capital inicial. Coloque o tempo que você já perdeu. Some os anos em que você poderia estar nesse processo, mas não estava. Não faça isso para sentir culpa. Faça isso para converter o custo abstrato de não agir em um número concreto que seja impossível de ignorar. A paralisia acontece em abstrações. A ação acontece quando as consequências se tornam numéricas, mensuráveis e inegáveis. Quando você consegue ver claramente o que está custando cada mês de inação, a resistência psicológica a começar diminui consideravelmente. Não porque o argumento emocional mudou, porque o argumento matemático ficou visível demais para ser ignorado. Com base na filosofia de investimento associada a Charlie Munger ao longo de décadas, é possível organizar de forma didática um conjunto de princípios que sintetizam a abordagem racional de construção de patrimônio. Esses princípios não formam uma fórmula oficial nem um método registrado. São uma destilação dos padrões de pensamento que ele repetia em entrevistas, cartas e conversas ao longo de toda a sua vida pública. Funcionam para quem os executa com consistência, não funcionam para quem os lê com interesse e os abandona na primeira dificuldade. O primeiro princípio é começar antes de estar pronto. A perfeição das condições é uma ilusão. O produto ideal não existe. O momento ideal não existe. A taxa ideal não existe. O que existe é o momento presente, com os produtos disponíveis agora, com a taxa que está disponível agora. Investir R$ 200 em algo simples e sólido hoje é infinitamente mais poderoso do que investir 2.000 em algo perfeito em algum momento hipotético no futuro. A matemática não espera.
O segundo princípio é escolher produtos que você entende completamente. Munger era vocal sobre o conceito de círculo de competência, a ideia de que a profundidade do conhecimento importa mais do que a amplitude. Para a maioria das pessoas construindo patrimônio de forma consistente, a renda fixa oferece previsibilidade e compreensibilidade. Você sabe quanto vai receber, quando vai receber e quais são os riscos envolvidos. Títulos do governo, como o Tesouro Direto, oferecem a segurança do emissor mais confiável disponível na economia brasileira. Certificados de depósito bancário, como os CDBs, oferecem proteção pelo Fundo Garantidor de Créditos até R$ 250 mil por CPF por instituição. Letras de crédito imobiliário e do agronegócio, como as LCIs e LCAs, oferecem a vantagem adicional da isenção de imposto de renda para pessoas físicas, o que eleva o retorno líquido efetivo. O terceiro princípio é comparar produtos com critério, não apenas com a taxa de rentabilidade. A taxa que aparece no título de um produto é o ponto de partida da análise, não a conclusão. Para comparar produtos de renda fixa de forma adequada, é preciso olhar simultaneamente para 4 dimensões: a taxa de rentabilidade efetiva líquida de impostos, o prazo de vencimento, a liquidez, que é a capacidade de resgatar o dinheiro quando precisar, e o risco do emissor. Um produto que paga 110% do CDI, mas prende seu capital por 2 anos sem liquidez, pode ser pior do que um produto que paga 100% do CDI com liquidez diária, dependendo inteiramente das suas circunstâncias específicas. Há quem precise do dinheiro disponível a qualquer momento. Há quem tenha certeza de que não precisará pelo prazo contratado. O produto certo é aquele que se encaixa na sua realidade, não o que tem um número maior no título. O quarto princípio é automatizar o processo de forma que ele não dependa de decisão mensal. Toda decisão que você precisa tomar de forma recorrente é uma oportunidade de não tomar essa decisão da maneira correta. Quando você precisa decidir todo mês se vai investir ou não, você está submetendo o processo racional a todas as variações emocionais do mês. Configurar o débito automático na data em que o salário cai resolve isso de forma definitiva. O dinheiro sai antes que você o veja disponível, antes que surjam ideias sobre o que fazer com ele, antes que o contexto emocional do mês interfira. O quinto princípio é deixar o tempo trabalhar sem interferência desnecessária. Verificar o extrato todo dia não aumenta o rendimento, não aumenta a segurança. Não produz nenhum benefício além de criar oportunidades para que a ansiedade gere movimentos desnecessários. Uma revisão trimestral ou semestral é suficiente para verificar se o processo está no curso esperado. Fora disso, o investidor racional faz o que Munger descreveu como a coisa mais difícil para a maioria das pessoas: absolutamente nada. Esses 5 princípios não são complexos, não exigem acesso privilegiado, não exigem capital inicial elevado, exigem apenas que sejam executados com consistência ao longo do tempo. É exatamente aí que a maioria das pessoas falha, não na compreensão, mas na execução repetida. Existe um ponto na trajetória de construção patrimonial que é tão perigoso quanto o início, mas raramente recebe atenção suficiente. É o momento em que o processo começa a funcionar, quando o extrato começa a mostrar números que antes pareciam distantes, quando a composta começa a ser visível, quando a pessoa olha para o que construiu e sente, pela primeira vez, que é um investidor de verdade. Esse momento é traiçoeiro, porque junto com a satisfação legítima de ter construído algo, ele traz uma série de distorções cognitivas que podem reverter em poucos meses o que levou anos para ser acumulado. O primeiro perigo é a arrogância do histórico recente. A pessoa que teve 3 anos de bons retornos em renda fixa começa a sentir que entende o mercado, que está pronta para algo mais sofisticado, que os produtos simples são para quem está começando, não para ela. E essa transição da simplicidade para a complexidade, sem o conhecimento profundo que a complexidade exige, é uma das formas mais eficientes de destruir patrimônio acumulado com disciplina. Munger observou repetidamente ao longo de décadas que a humildade intelectual é um ativo financeiro.
Reconhecer os limites do próprio conhecimento não é fraqueza. É precisamente o que previne apostas em territórios desconhecidos. O investidor que não sabe o que não sabe é infinitamente mais vulnerável do que o investidor que reconhece claramente o que está fora do seu círculo de compreensão. O segundo perigo é a sedução das modas. Todo ciclo econômico produz um ativo que parece ter descoberto a fórmula definitiva para o enriquecimento. Nos últimos 30 anos, essa posição foi ocupada por diferentes protagonistas em momentos diferentes. O que esses episódios têm em comum é a narrativa, a ideia de que desta vez é diferente, de que o ativo em questão está além das leis normais do mercado, de que quem não está dentro está perdendo algo histórico. Munger era completamente imune a esse tipo de narrativa, não porque fosse pessimista ou avesso à inovação, mas porque ele sabia que leis fundamentais do mercado, como a relação entre risco e retorno, não têm exceção. Quando a promessa parece grande demais, o risco embutido é proporcional. O terceiro perigo é aumentar o risco depois do sucesso. A pessoa que construiu R$100.000 com disciplina em renda fixa começa a pensar que pode usar parte desse capital para buscar retornos maiores. E frequentemente não está errada em termos de princípio. Diversificar para ativos de maior potencial de retorno pode ser parte de uma estratégia madura. O problema está na proporção e no timing. Usar uma parte significativa do patrimônio acumulado em ativos que você não compreende completamente, apenas porque você se sente confiante, depois de anos de sucesso, é exatamente o tipo de erro que Munger classificava como destruidor de riqueza. O sucesso passado em uma categoria não garante competência em outra. O quarto perigo é comparar o próprio portfólio com o desempenho de ativos de risco em momentos de alta. Quando o mercado de ações está em alta forte, todo noticiário financeiro vai mostrar histórias de pessoas que lucraram muito em pouco tempo. Esse contexto cria pressão psicológica enorme para quem está em produtos conservadores. A pergunta automática passa a ser: por que estou aqui quando poderia estar lá? A resposta que Munger daria seria a pergunta de volta: você sabe o que vai acontecer depois? Se a resposta for não, então a comparação não tem nenhum valor prático. O quinto perigo é negligenciar a proteção do que foi construído. Conforme o patrimônio cresce, a diversificação por instituição passa a ser tecnicamente relevante. Os limites de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos existem por uma razão: distribuir capital entre instituições diferentes, especialmente acima dos limites de proteção, não é paranoia, é gestão de risco básica. Patrimônio construído ao longo de anos pode ser impactado por eventos que parecem improváveis até o momento em que acontecem. O alerta de Munger para esse momento poderia ser resumido assim: o maior inimigo do bom investidor é o investidor bem-sucedido, que se esqueceu porque havia sido bem-sucedido. Imagine uma pessoa de 55 anos. Ela começou a investir R$500 por mês aos 25. Não fez nada especial. Não teve acesso a informações privilegiadas. Não conhecia ninguém no mercado financeiro. Apenas configurou o débito automático. Escolheu produtos simples de renda fixa que ela entendia completamente. Verificou o extrato a cada 6 meses para garantir que estava tudo no curso esperado e não tocou no dinheiro por 30 anos. Aos 55, ela olha para o extrato. O número que aparece lá não é o resultado de genialidade, não é o resultado de sorte. É o resultado da matemática funcionando exatamente como deveria funcionar quando não é interrompida. É o resultado da regra dos 72, se repetindo ao longo de múltiplos ciclos de duplicação. É o produto de 30 anos de disciplina silenciosa, de ausência de movimentos desnecessários, de resistência aos apelos da urgência, das modas e da comparação com os outros. Essa pessoa tem agora uma escolha que a maioria das pessoas da mesma geração não tem. Ela pode trabalhar porque quer, não porque precisa. Pode recusar projetos que não fazem sentido. Pode atravessar uma crise econômica sem o desespero de quem não tem reserva. Pode ajudar filhos ou netos sem comprometer a própria estabilidade. Essas não são abstrações, são consequências diretas e mensuráveis de uma decisão que foi tomada 30 anos antes e mantida com consistência.
Compare com a segunda trajetória. A pessoa da mesma geração que sabia de tudo isso, que leu sobre juros compostos, que entendeu a regra dos 72, que concordou com cada argumento, mas que nunca começou de verdade, que começou e parou, que esperou o momento certo que nunca chegou, que gastou os rendimentos quando começaram a aparecer, que trocou de produto toda vez que sentiu ansiedade, que priorizou o consumo presente sobre o patrimônio futuro. Essa pessoa, aos 55, não tem a mesma escolha. Tem a mesma necessidade de antes, trabalhar para pagar as contas. A distância entre essas duas trajetórias não é de inteligência, é de comportamento. É de uma única decisão tomada repetidamente ao longo do tempo. Investir antes de gastar, manter o processo sem interrupção, deixar a matemática trabalhar. A filosofia de Munger sobre dinheiro pode ser destilada em uma síntese que não precisa de elaboração adicional. Encontre algo sólido, invista consistentemente, não faça nada desnecessário e espere. O processo é simples, não é fácil. Não é fácil porque exige que você vá contra impulsos humanos profundamente enraizados, o impulso de agir, o impulso de otimizar, o impulso de comparar, o impulso de aproveitar agora. Mas é exatamente na resistência a esses impulsos que a riqueza é construída, não em grandes gestos ou decisões espetaculares, em pequenas consistências, repetidas ao longo de décadas, sobre uma base matemática que trabalha sem parar enquanto você dorme, enquanto você vive a sua vida, enquanto o tempo passa. Existe uma pergunta que cada pessoa precisa responder para si mesma, não para um especialista, não para um vídeo, para si mesma, com honestidade. A pergunta é: qual trajetória você está construindo agora? Não a trajetória que você gostaria de estar construindo, não a trajetória que você planeja construir quando as condições melhorarem. A trajetória que você está efetivamente construindo hoje, com as ações que está tomando ou deixando de tomar hoje. Se a resposta não for a que você quer ouvir, a boa notícia é que o processo aceita novos participantes a qualquer momento. O melhor dia para plantar a semente de carvalho era 20 anos atrás. O segundo melhor dia é hoje. Há uma última coisa que merece ser dita sobre a mentalidade que Charlie Munger cultivou e representou ao longo de toda a sua vida. Ele nunca tratou o dinheiro como um fim em si mesmo. Tratou-o como uma ferramenta de liberdade e como uma consequência natural de decisões racionais tomadas com consistência. Não havia glamour na abordagem, não havia narrativa heróica, havia lógica, paciência e a recusa sistemática em agir de forma contrária ao que a matemática mostrava claramente. A riqueza construída dessa forma não traz apenas segurança financeira, traz clareza. A clareza de quem não precisa tomar decisões financeiras importantes em estado de desespero. A clareza de quem tem tempo para pensar porque não está constantemente correndo atrás do que falta. A clareza de quem pode olhar para o futuro sem ansiedade paralisante, porque construiu uma base que vai continuar crescendo, independentemente do que aconteça no curto prazo. Isso é o que a disciplina compra, não instantaneamente, não de forma visível no primeiro ano, mas de forma absolutamente certa, para quem não interrompe o processo. Disciplina ou mediocridade. Não há terceira opção.